Olá, saudações pessoal, aqui firme e forte na luta contra o fascismo e contra a ignorância. A ignorância ela pode vir de vários aspectos, pelo fato da pessoa não conhecer ou pelo fato de não ter interesse de conhecer. E quando você não conhece, você vira massa de manobra e aí você aplaude as barbáries que a gente tem visto no nosso país nos últimos 2 anos e meio praticamente aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial, que cada dia que passa parece que ele se torna mais distante de realmente ser cumprido. Não é que não tenha sido aprovado pelo Congresso, sim, foi aprovado com um valor que realmente é uma vergonha. Inclusive eu fiz duras críticas na página do Congresso com relação a esse auxílio emergencial, que vai variar de R$ 175 de 150 a R$ 375. E aí, quando a gente para poder fazer uma análise desse valor e a quantidade de pessoas que estão passando fome no país, chega a ser degradante um desgoverno propor um valor tão irrisório, tão ínfimo quanto esse. Primeiro, quando a gente coloca na ponta do lápis, um bujão de gás custa, a depender da região, entre R$ 80 e R$ 90. Uma família que tenha 3 ou 4 filhos, que receba, vamos lá, valor máximo, R$ 350, onde a cesta básica custa, em média, R$ 568, vai dar para poder fazer o quê? E aí, por que não se paga um valor para o auxílio emergencial mais robusto? Justamente porque não há interesse. Primeiro, pelo seguinte: o governo federal, que poderia sim prorrogar o auxílio emergencial através de medida provisória, não fez por uma política simplesmente genocida, por uma política de querer colocar a população contra os governadores e contra os prefeitos, que estão na linha de frente, junto com os profissionais de saúde que se respeitam, que não indica cloroquina, nem doxicloroquina, nem ivermectina como kit Covid. Então o governo federal busca jogar a população pobre, que não tem conhecimento, e uma boa parte do empresariado contra justamente prefeitos e governadores. Tanto é que nós vimos no decorrer desse processo a questão de pessoas sair à rua para poder defender o fim do isolamento, o não uso de máscara, a abertura do comércio, mesmo onde a gente tem para mais de 312 mil pessoas que vieram perder a vida. Mas para essas pessoas, para esse desgoverno, isso é uma coisa natural. Dá para se pagar um valor do auxílio emergencial maior? Dá. Porque nós temos trilhões de reserva no Banco Central em dólares do fundo do Tesouro Americano, que a gente pode sacar esse dinheiro a qualquer momento. Esse dinheiro está lá. Agora, para que está sendo utilizado esse dinheiro? Ou para que vai ser utilizado esse dinheiro? Para dar empréstimos a banqueiros e para poder pagar uma dívida que a gente não sabe o tamanho real dessa dívida pública, quais os critérios de pagamento para essa dívida, e esse dinheiro vai servir para atender simplesmente o mercado financeiro, ou seja, para tornar rico quem já é rico, enquanto a população pouco é assistida ou é preocupação da maioria dos políticos. E aí, muita gente me criticou porque disse que o governo não poderia baixar a medida provisória. Pode, o Congresso deu aval para isso. Porque se o governo conseguiu baixar quase 1.000 medidas para flexibilizar desmatamento, garimpo ilegal, sufocar ICMBio e IBAMA, por que não pode baixar a medida provisória para poder pagar um auxílio emergencial de R$ 600? Se o governo conseguiu baixar várias medidas provisórias, descumprindo o Estatuto do Desarmamento, para que seus apoiadores possam ter justamente armas para o que se propõe a esse desgoverno, que é a ideia psicopata de promover um golpe
militar, por que não pode baixar uma medida provisória para que se possa pagar um auxílio emergencial digno? É justamente porque é uma política genocida. E aí você tem pessoas que são massas de manobra, ignorantes, no contexto mais profundo da palavra, que elege psicopatas como esse presidente e como deputados igual a Bia Kicis, que quer proibir os deputados e a população de chamar o presidente de genocida. Uma outra coisa que também é muito agravante é a falta de consciência das pessoas, mas querer cobrar consciência de um povo ignorante, como é boa parte do povo brasileiro, é pedir demais. Nós estamos aí vendo os profissionais de saúde se matando literalmente e morrendo também para dar uma condição de atendimento digno às pessoas que são contaminadas e vão para as UTIs. E você vê muita gente fazendo festas clandestinas e ainda pergunta se o que está acontecendo se é verdade, se não é mentira, se não é fake news. E aí eu pergunto, por que os prefeitos e os governadores não tiveram atitude de punir essas pessoas segundo o que diz a lei? Não é questão de, porque são bolsonaristas ou não bolsonaristas, seja lá de que partido for, de que ideologia for. E o Código de Processo Penal permite isso. Eu até anotei aqui, Lei 2.848/1940, Código de Processo Penal que já está caduco, não atende mais a nossa realidade há muito tempo. Artigo 267. Propagação de germes e patógenos. Então, o artigo garante que a pessoa seja punida de acordo à lei. Parágrafo 1º. Se o fato resultante for morte, a pena é aplicada em dobro. A pena é de 1 mês a 1 ano mais multa. E artigo 268. Infringir determinação do poder público destinando a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. Então, por que nos outros países se pode penalizar? Algumas cidades do Brasil se penalizou cobrando e aplicando multas de até R$ 1.500. Por que as outras não fizeram? Será que não é muito mais uma questão de politicagem do que de preocupação realmente com a saúde pública? E como a gente vive num país de ignorantes, infelizmente, quando eu falo isso ignorante na questão tanto educacional quanto política, nós temos uma justiça que infelizmente é uma vergonha. A 5ª Região Federal deu ganho de causa ao presidente da República para fazer alusão e comemorar o golpe de 64. E aí você vai acreditar na justiça brasileira? Você vai acreditar que temos uma justiça isenta? Uma das páginas mais nefastas da história do Brasil, depois da escravidão, que eu digo que, depois da escravidão e depois da ditadura militar de 64, a página mais escabrosa, mais vergonhosa, mais humilhante que nós poderíamos ter no nosso país é justamente a eleição desse presidente que está aí. Infelizmente, a justiça é conivente com tudo isso. Que diga o STF que não teve coragem de acionar a Câmara dos Deputados com todas as ações contra o presidente. Nós temos mais de 60 pedidos de impeachment. O Maia não teve coragem de colocar. O Lira também, que é apoiado pelo presidente, não vai ter coragem de colocar. No último levantamento que eu fiz com um advogado, entre crimes comuns e crime de responsabilidade, o presidente já tinha cometido por mais de 30. Mas, infelizmente, nós temos um Congresso apático. Um Congresso que está preocupado em fazer politicagem, na sua maioria. Pouco está preocupado com a população. Porque um deputado pode trabalhar de casa ganhando R$33 mil, fora os penduricalhos que ele tem. Um juiz pode ganhar valores absurdos, fora os penduricalhos também que eles recebem. Auxílio moradia, paletó e tudo mais. Enquanto uma pessoa que está desempregada, muitos há mais de um ano, vai receber R$150. Aí eu pergunto, R$150 é para poder fazer o quê? E cadê a população que é contra tudo isso?
Eu não vou cobrar dos artistas, porque os artistas, ou menos os ditos celebridades, eles estão preocupados simplesmente em agradar seu público e não perder seus patrocinadores. Então isso a gente não pode contar. A da maioria deles são zero à esquerda. E eu digo isso aqui abertamente. Eu não tenho rabo preso, não sou defensor de A, B ou C. Eu sou pelo que é certo. Como algumas pessoas me criticaram, que eu critico o governo Bolsonaro porque eu sou Lula. Eu não sou Lula. Eu sou pelo que é melhor para o país. Eu sou pelo que é melhor para uma população miserável que sofreu 388 anos de escravidão e que até hoje tem muitos imbecis tentando negar isso. Eu sou a favor de que não aconteça no Brasil o que aconteceu em 64 e que até hoje tem muitos imbecis que vão para a rua pedir golpe militar. Eu não tenho medo da minha cara tapa e criticar seja lá quem quer que for. Agora, só que eu não sou gado para poder aplaudir tudo isso e achar que mais de 300 mil mortes é algo que se deva comemorar ou que se deva aplaudir. Só na cabeça de psicopatas doentes igual a esse presidente que nós temos aí. Porque depois da escravidão e da ditadura militar, a eleição de Jair Messias Bolsonaro foi a pior desgraça que poderia ter acontecido para a história do nosso país. Infelizmente, vamos viver um retrocesso de muitos séculos enquanto esse cara estiver no governo, enquanto a população não tiver consciência de cobrar de quem elegeu para que se haja a retirada desse genocida que está na presidência da República, nós não vamos ter apenas 312 ou 314 mil mortes, não. Nós vamos ter 500 mil ou até mais. Então, assim, a escolha é sua. O poder de decidir é seu. Se você acha que tudo isso está normal, se você acha que tudo isso é válido, é maravilhoso, então você continua vivendo no país de Alice. Espero que você não tenha um pai, uma mãe, um parente muito próximo seu acometido pela Covid e que você não possa se despedir dele. Vamos continuar na luta contra o fascismo, contra a ignorância e enquanto a gente puder questionar, enquanto a gente puder falar, nós vamos continuar reclamando. Porque aqui é o canal da democracia. Aqui a gente não tem medo de falar. Aqui a gente não defende porque é torcedor de candidato A ou de partido A ou de partido B. Aqui a gente luta pelo que é certo, pelo que é melhor para a população brasileira. Já perdemos muitos e já perdemos imensos direitos. Então, ou a gente se mobiliza, ou a gente busca se manifestar, ou então vamos ficar assistindo milhares e milhares de pessoas morrendo ou de Covid ou de fome.